Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa e muitos outros diplomatas também foram grandes escritores. O nosso entrevistado de hoje no Almanac, quem sabe não seja um dos herdeiros desta tradição literária. Alexandre Vidal Porto é diplomata brasileiro, mestre em Direito em Harvard e autor deste romance, Matias na Cidade. O seu primeiro livro já é sucesso de crítica aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, onde ele mora hoje. Alexandre, como é que começou, como é que surgiu essa ideia de sentar para escrever? Aconteceu um pouco por acaso? Não, nada por acaso. Nada por acaso. Foi programado, mas eu nunca tinha espaço, não tinha tempo, espaço existencial, coragem. E quando eu estava morando já em Nova York há muito tempo, 5 anos, e quando eu me mudei para Santiago, que era onde eu ia trabalhar, eu de repente me senti muito sozinho. Eu estava completamente bem adaptado em Nova York, e em Santiago eu nunca tinha ido ao Chile, não conhecia ninguém, 0 pessoas em Santiago, então eu tinha muito tempo e tinha essa angústia de estar sozinho num país estranho. E aí todos os dias depois do almoço, e tem um dado a mais, eu acho que eu estava me sentindo um pouco distante da língua portuguesa. Então o livro começou como um exercício de português. Então foi por acaso. Mas eu continuo mantendo que nada é por acaso. E foi isso, eu escrevia todos os dias depois do jantar. Quando eu tinha assim, umas 10 ou 12 laudas, uma amiga minha me falou assim: Alexandre, você tem que dar um destino a essa história, porque senão você vai escrever uma coisa que não existe. Quer dizer, arranja um destino para essas almas que estão aí. E aí foi como se eu tivesse escrito primeiro um braço, né? E aí eu tive que compor a história para acoplar esse membro que eu já tinha feito. O seu estilo de escrever é muito direto, a sua linguagem é muito pouco floreada. Essa é uma característica sua como autor ou foi apenas para essa obra, Matias na Cidade, bem urbana? Olha, eu não gosto, como você disse, eu não gosto de nada muito floreado. Não porque eu não gosto de detalhe, não porque eu não gosto de frufru, é simplesmente porque eu acho que dificulta a comunicação. E é deliberado, é totalmente deliberado, o meu estilo é sucinto, eu gosto de ordem direta sempre, eu evito frases muito longas, simplesmente porque quando escrevendo Matias, eu queria que quem o lesse não tivesse que ler a mesma frase 2 vezes. E o nosso cotidiano urbano também é muito ágil, né? É muita competição por tempo, entendeu? Você não tem tempo para ficar. Então, você leu uma coisa uma vez, você tem que entender, pelo menos saber o que você leu minimamente. Essa era uma preocupação que eu tinha. E que acabou afetando todo o ritmo, porque o livro, por conta do estilo, claro que tem uma trama interessante, etc. Mas por conta do estilo, acaba sendo uma leitura muito rápida. Você começa a ler e qualquer pessoa pode ler. Você pode ler em diferentes níveis, que era uma coisa que eu queria também. Eu não quero... Era uma preocupação. Eu não quero escrever para uma elite. Eu quero escrever para quantas pessoas quiserem ler meu livro. Em alguns períodos do casamento, desejou a monogamia. Suas tentativas para implementá-la, porém, foram sempre frustradas por desejos arrebatadores e justificáveis dos quais não conseguira arrepender-se. Enquanto duraram, essas tentativas lhe pareceram eternas. Com os anos, chegou finalmente à conclusão de que a fidelidade era um compromisso superior, do qual não era digno ou capaz. Ao passo que envelhecia, enfraqueciam-se as raízes de suas convicções. Seus períodos de monogamia eram cada vez mais episódicos. Para Matias, a fidelidade tornara-se o amigo que não se vê há anos, cujas feições evocam sentimentos bons, mas que já não identificamos muito bem. O Alexandre diplomata ajuda ou atrapalha o Alexandre escritor? Atrapalha e ajuda. Atrapalha e ajuda. Você quer que eu comece pelos atrapalhos ou pelas ajudas? Os contras, depois a gente vai para o O contra são contras de ordem prática, diria eu.
por exemplo, eu moro em outro país. Eu estava dizendo, olha, você mora muito longe. Eu falei assim, olha, eu tenho que fazer 3 baldeações para chegar aqui. Isso acaba complicando, porque eu escrevo para um público brasileiro, sendo que eu não moro no Brasil. Então, isso é uma dificuldade. Uma outra dificuldade que acontece também é que eu trabalho em várias línguas. Eu trabalho em inglês porque eu estou nos Estados Unidos hoje, mas pode acontecer de eu ter que ir a um jantar onde eu só falo... Eu trabalho em várias línguas, resumindo. Minha empregada em Washington é chilena, eu falo espanhol em casa. Então, eu gostaria de estar concentrado em uma língua só. De ter mais desenvoltura nesse caso. Exato. Mas, por outro lado, isso também dá uma vantagem porque me empresta imagens, me empresta soluções linguísticas que são bem traduzidas ou que você consegue introduzir na língua portuguesa. Eu gosto disso. Isso é um pró. Isso é um pró, Quais exatamente. são os outros prós? Essa transição do contra para o pró. Não, o outro pró eu acho que a atividade diplomática é uma forma de literatura, uma forma de narrativa, porque, no meu caso específico, eu trabalho no setor político da embaixada, eu analiso temas de política interna. Então, eu não participo daquela sociedade. Eu não sou americano, eu não tenho uma carteira de identidade americana, mas eu tenho que observar e relatar. Eu olho, analiso e relato. Só que, no caso, na diplomacia, é uma realidade política, é um fato político que eu relato, eu faço uma análise política. Na literatura, o meu foco já são as relações humanas, eu gosto Você quer desviar totalmente da sua... Mas o método é o mesmo, entende? O método é o mesmo. Eu não participo, eu estou contando uma história que não é minha. Suzana tem sabido ser bonita em todas as suas idades. Há alguns anos, apaixonou-se platonicamente por seu professor de bridge, um uruguaio aventureiro exilado no Brasil. Pensava nele à noite, antes de dormir. Quando isso acontecia, virava-se para Matias, dormindo de bruços, olhando para fora da cama. Às vezes chorava um pouco para se aliviar. No seu íntimo, tem convicção de que era correspondida em seu sentimento pelo professor. Jamais tiveram coragem de dizer nada. Tentaram insinuar, mas não tomaram qualquer atitude. A única coisa que tomaram foi um café, um pouco antes dele se mudar para Porto Alegre. Você tem uma formação, Alexandre, que é admirável. Você fez mestrado em Harvard. Pelo que eu tive de informação, e você me diga se eu estiver errada, você foi o primeiro orador brasileiro da Harvard Law School. É verdade. Qual foi a dissertação que você apresentou lá? O que existe por trás desse Alexandre que a gente está conhecendo agora, escritor? Quando fui foi aquela história, eu fui para Nova York, de Nova York eu fui para o Chile, estava me sentindo muito triste, muito sozinho, etc. E achei, na época, que talvez eu gostasse de ficar pensando na minha vida um pouquinho, sabe? Fazer um balanço, ver até que ponto as minhas prioridades continuavam sendo as minhas prioridades. E como eu não podia simplesmente sentar embaixo de um coqueiro no Ceará e esperar esse ano passar, eu tinha um diploma de Direito, eu falei assim, eu vou fazer um mestrado em Direito. Porque, quer dizer, me habilitaria a ser advogado nos Estados Unidos. E aí foi quando eu fui para Harvard. Só que ao longo do tempo que eu fiquei em Harvard e dos meus pensamentos, eu comecei a estudar direitos humanos, discriminação, igualdade jurídica, esse tipo mais, assim, um direito mais filosófico e menos prático. E aí estava chegando perto da formatura e em Harvard Law, na Escola de Direito de Harvard, eles fazem um concurso para orador, para escolher o discurso. E ele fala assim, vamos fazer um compromisso, você escreve esse discurso, as pessoas não vão saber que é seu, porque o discurso é votado pelo discurso. Se você for rejeitado, ou se você for aceito, excelente, ótimo, a gente vai saber. E se você for rejeitado, vai ser nosso segredo, não vai ser daqui. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer isso. E aí, em 2 semanas, eu escrevi um discurso assim, bem autêntico, bem do que eu queria dizer. Eu não me contive em nada, foi um discurso meu, fiel ao que eu sentia, ao que eu pensava, totalmente.
E aí o discurso foi mais votado da escola. E isso, de alguma forma, deve ter te dado força como me deu Autoestima muito, a minha autoconfiança aumentou muito, porque eu estava escrevendo uma língua que nem a minha, na verdade, o discurso eu escrevi em inglês. Então, e Harvard Law é considerado uma das escolas de elite dos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu estava vencendo uma batalha difícil numa língua que não era minha, né, escrevendo com a minha canetinha. Isso foi bom, isso me deu coragem. Como é que você chegou até o Matias? Você costuma dizer que existe um pouco de Matias em cada um de nós. Todo mundo. Para quem ainda não leu o livro, que está assistindo essa entrevista, quem é esse Matias? O Matias são todas as pessoas que estão resignadas com a vidinha mais ou menos. Sabe aquela história? A gente vai levando, eu queria mais, mas assim tá bom. Esse é o Matias. Eu tenho um Matias dentro de mim, você tem um dentro de você? Eu tenho. Acho que todo mundo tem, né? E eu acho que isso em algumas fases da vida e a perversidade do Matias interno, do caso do Matias Grapedia, é que ele poderia ser muito mais feliz do que ele efetivamente será. Porque ele tinha que ter coragem de fazer coisas na vida dele que... Apostar, na verdade, você se arrisca, mas eu acho que o risco é tão mínimo diante do que você pode do que você pode auferir. Então, eu acho o Matias, de certa maneira, desprezível. Eu não devia estar falando isso do meu personagem, mas ele é interessante, etc. Várias coisas boas, mas ele tem, assim, um certo desprezo. Eu rejeito o Matias em mim. Eu também. Então, a gente estava conversando antes da entrevista aqui, eu rejeito. A coisa é rejeitar, Matias. Não, porque o Matias toma conta e aí você fica na vidinha mais ou menos. Se você quiser a vidinha mais ou menos, ótimo. Ótimo, você fica feliz. Mas não é legal, né? Matias não se reconhece mais. Acha que perdeu o controle da pessoa que queria ser. Faz já alguns anos, precisa de pelo menos meio comprimido de Dormonide para dormir bem. Algumas vezes, toma um comprimido inteiro. Sem o remédio, passará a noite quase toda em claro. No dia seguinte, acha que até dormiu um pouco de manhãzinha, mas nunca tem certeza se dormiu de fato ou se passou a noite inteira acordado, sem descanso, pensando. Algumas características do Matias você foi buscar dentro de si. Por exemplo, o Matias gosta de cachorros. Sim. Você gosta também? Eu adoro. Assim, são algumas conexões que você faz, que você se inspira em certos amigos? Não é consciente. Eu me inspiro em certos, digamos, comportamentos. Às vezes, deve acontecer com você, com todos. Você tem a mesma característica em dois amigos diferentes. A gente diz, parece que saiu da mesma forma. Exatamente. O meu irmão é que diz que as pessoas são como carros, que você tem 4 modelos e vários acessórios e você tem várias combinações desses mesmos modelos e acessórios. Eu acho que é isso. Claro que tem... Não é. Eu quero que não seja autobiográfico e não creio que seja, mas tem características minhas, mas que eu divido com várias outras pessoas. Por que São Paulo? Essa história se passa em São Paulo. E você, que é uma pessoa que já viveu em alguns lugares. Eu vivi quer dizer, eu tenho muitas cidades na minha biografia, mas São Paulo ocupa um espaço importante. Eu morei 16 anos em São Paulo. É uma cidade que eu gosto, é uma cidade que eu admiro, mas é uma cidade que é difícil, é uma cidade que desafia, é um espaço que pode representar a ruína ou o sucesso, a elevação ou a queda total. Então, eu acho que em São Paulo essas características, essa dicotomia fica mais visível. Assim, a distância entre o sublime e o grotesco em São Paulo é menor. O Matias, agora que você... É lógico que você não vai ser um autor de um personagem só, obviamente, mas o Matias já permeia o seu cotidiano, porque as pessoas que leem certamente se referem ao Matias como se fosse um alguém. Certo. Né? Às vezes você pensa no Matias, Penso, outro dia. Ele está personificado dentro de você? Tá. O Matias existe.
Xanda fala. Eu estou um pouco cansado dele, digamos assim, depois de todos esses lançamentos, mas ele existe. Outro dia, eu fiz uma coisa meio louca, mas foi engraçado. Eu coloquei no Google o nome Matias Grapédia, antes do livro ser lançado, para ver se existia alguém com esse nome. Né? O nome Grapédia, eu sei de onde eu tirei. Da onde? De uma colega do colégio, sexta série, que era excelente aluna e que tinha uma caligrafia linda, e eu achava... Eu sempre fui bom aluno também, mas ela era tão melhor que eu não tinha nem intenção de competir, eu só admirava. E engraçado que ela foi ao lançamento em São Paulo, que é Rosana Grapédia. E então o nome eu tirei dela. Alexandre, tem uma característica da sua narrativa que é muito interessante, que pelo menos eu como leitora me saltou aos olhos, é que você, durante um fato cronológico no livro, tem interferências de pensamentos, de daydreaming, né? De sonhos de olhos abertos e de passado que vem à tona na cabeça e futuro. Então, a Jeanette Winterson, uma escritora britânica Sim. que veio até para o Brasil, para a Festa Literária de Paraty, ela fala uma coisa muito interessante, que o livro, a literatura, dá abertura para você ter uma narrativa como a nossa existência. A nossa existência não é linear. Hoje, agora aqui, a gente está conversando, mas você pode estar pensando alguma coisa que você viveu 10 anos atrás. Eu e você. E eu pensando, daqui a 3 horas, o que eu vou fazer, enfim. Certo. A nossa existência não é linear. É uma coisa que você refletiu antes de escrever? Eu não sei, quer dizer, eu acho que as pessoas sempre pensam antes de agir. Quer dizer, o pensamento, a reminiscência, a lembrança precede a ação. Então, é isso. Antes de agir, ou antes de fazer, ou antes de... Você pensa em algo no passado, ou você espera algo no futuro. Entendeu? Vou comprar um pão francês agora. Por quê? Porque eu me lembro que o pão francês daquela padaria é ótimo. E por quê? Porque no futuro eu quero estar sem essa fome. Então você Desde sempre... as coisas mais simples. Exato, exato. Quer dizer, esse mecanismo básico de passado para o futuro, eu acho que existe em tudo. Eu acho que tem sempre um fundamento e uma previsão, né, do que você vai querer de cada coisa que você faz. Isso acho que fortalece muito o Matias como personagem, né? Porque um dado momento que ele está sentindo medo, por exemplo, ele lembra do Matias criança. E você narra isso como se estivesse acontecendo no passado. Porque eu acho que você uma brincadeira, né? Mas eu acho que tem momentos em que você, na vida de uma pessoa, em que ela descobre o medo pela primeira vez, ou descobre a alegria pela primeira vez. No caso específico, quando ele sente medo, ele volta, ele se remete à primeira vez que ele descobriu o medo. Sabe, a primeira vez que o programa do medo foi instalado no disco rígido do coração dele. Ele se perdeu da mãe. Exatamente. Então, é isso. E essa epifania, no caso do medo, é isso. Um dia você descobre, e aí você aprende e essa coisa vira a sua realidade. Alfaces. Mãe não. Apertou a boca e engoliu em seco. Seus olhos afrouxaram, umedecidos pelas lágrimas que ele ainda não deixara escorrer. Seu olhar, projetado na distância, retrocedia para perto, para o imediato. Sua mãe não estava em volta. Matias estava sozinho. Esgotado, baixou a cabeça e encostou-se na quina de uma barraca de pimentões. Era todo medo. Respirou. Concentrou-se, apoiado na barraca, invadido pelo cheiro dos pimentões. Não conseguiu conter as lágrimas. Chorou muito, profundamente. Estava só. Entendeu que a vida tinha limites, que podia ter fim. Você já disse que tem outros personagens em vista. Quais são eles? Tenho. Você podia antecipar um pouquinho pra gente? Mas é porque por alto. O personagem é uma coisa que se transforma muito, como você sabe. E aí, esse personagem que se chama Arthur, que é já tem antenado, Arthur? Arthur já tem várias coisas na vida dele. O Arthur, ele é um pão duro, preocupadíssimo com dinheiro. Usa o mesmo saquinho de chá várias vezes, até que... Mas aí o Arthur deu uma passeada pelo Rio de Janeiro e está um pouco influenciado por Copacabana, digamos, e pelo universo da noite carioca, a marginália noturna, sabe? Madrugadora.
do Rio de Janeiro. Eu não sei onde isso vai parar. Mas o Arthur já está... O Arthur já existe, ele e o seu saquinho de chá. Então, o seu processo criativo é assim, criando o personagem e a história vai surgindo. A história surge. Eu acho que, quer dizer, a moral da história você já tem, você já sabe mais ou menos o que você quer contar. Você só tem que encontrar você tem que fazer o elenco, a escalação, arranjar o cenário, ver onde essa história cabe. Né? Quem seria o ator, quem seria o personagem, quem seria o agente de uma história que você quer contar, de um toque que você quer dar ou que você precisa dar. O cenário, mais uma vez, então, urbano. Urbano. Até agora urbano, mas a gente nunca sabe se eles resolverem, sei lá, tirar umas férias na praia, eu não sei. Ficar lá em Fortaleza. Ou ir para, exatamente, visitar a Serra da Cabeça do Cachorro. Não, a gente não sabe o que isso pode acontecer, mas não, eu acho que eu quero escrever sobre o Rio de Janeiro, porque eu gosto do Rio. O Rio é importante, eu acho, para a alma brasileira. E, sobretudo, para quem está longe e vem para o Brasil, é sempre muito revigorante o Rio de Janeiro. Pelo menos eu estou me sentindo assim. Então eu não sei onde vai se passar, mas o Rio de Janeiro vai estar presente dessa vez. Tá certo. E vai ser escrito em Washington. Ou aonde? Não, já começou a ser escrito em Washington, continuará a ser escrito em Washington, mas eu não sei onde a gente vai acabar. Né? A vida é assim. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Maria. Parabéns por esse obrigado. E boa sorte no próximo. Obrigada. Obrigado.